Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renato Galhardo, venho com essa matéria mostrar para vocês que existem suspeitas sérias de que muitas dessas mortes aí colocadas no nome do coronavírus são mortes relacionadas a outras doenças que são muito semelhantes ao coronavírus e até outros tipos de doenças que nem chegam próximo do coronavírus. Isso daí tudo está sendo investigado pela Polícia Federal. E ainda mais, gente, só para vocês terem uma noção, tem aquele matéria da Rede Globo lá, com o cemitério que foram mostrados lá da Zona Leste, da Vila Formosa, abrindo covas, etc. Muitas pessoas, né, que tiveram que enterrar seus parentes, seus entes queridos nessas covas, estão falando que as pessoas foram com suspeita de coronavírus, enterradas nessas covas aí, em algumas delas. E aí eu pergunto para vocês, sendo que o exame saía em 15 dias, quer dizer, antes de definir o exame sair, as pessoas eram enterradas como se tivessem o vírus. E aí eu pergunto para vocês, essas pessoas que foram enterradas com suspeita entram também na estatística? Sim, entram sim na estatística. Está sendo averiguado também pela Polícia Federal. Então muita coisa de tudo isso que está acontecendo vai vir à tona. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado, porque esses dados, esses números a gente não consegue mais tirar, tá, em nenhum site do governo, do Ministério da Saúde aqui de São Paulo. 650 mil pessoas o ano passado, 650 mil pessoas morreram por vítimas de doenças associadas à gripe. Cadê essas pessoas que morrem todo ano, 650 mil pessoas por gripe? Não por coronavírus, todo ano, isso é dados do ano passado, tá? E no Brasil, né, tem 839 pessoas o ano passado que morreram por causa de uma gripe normal, gripe convencional, gripe sazonal, tá? Só para vocês terem uma ideia como o negócio é sério. Foi registrado 200 casos de tuberculose por dia, que é uma doença muito semelhante ao do vírus do coronavírus. Apesar de ser uma bactéria, mas dá para confundir, tá? Então, nós estamos falando de 200 casos por dia. Isso daí é indiferente de qualquer outra doença que existe. É uma das doenças que mais matam no mundo, tá? A tuberculose. Ele fica entre as 10. A pneumonia, tá? A pneumonia mata. Olha só que absurdo isso daí, tá? Os paulistas, só aqui em São Paulo, a cada 41 minutos morre uma pessoa de pneumonia. Isso daí dados do ano passado. 41 minutos, a cada 41 minutos morre uma pessoa de pneumonia. Cadê essas pessoas que morrem de pneumonia a cada 41 minutos? Onde elas estão? Como que as pessoas conseguem identificar no momento desse que a pessoa está morrendo de pneumonia ou está morrendo de coronavírus? Gente, acorda, pelo amor de Deus. Vamos ver as matérias e vocês vão ficar indignados e vão também ficar alerta. Não vão para o hospital só em última instância mesmo, gente, porque o pessoal tá realmente transformando essa crise, essa pandemia, numa maneira de prejudicar o governo federal, de aumentando essas mortes aí, arrecadar mais dinheiro. O negócio é pesado, o negócio é triste, o negócio é safadeza. Acompanhe agora 7 mitos sobre o coronavírus. Meu nome é Renato Barra, sou médico e nesse vídeo faz parte de um projeto sobre o coronavírus que tem como objetivo trazer informações, esclarecer dúvidas e questionamentos. Primeiro, o coronavírus veio da sopa de morcegos. Isso não faz sentido, isso é uma especulação. O que nós sabemos é que o coronavírus veio da China, daquela região da cidade de Wuhan, onde existia e existe um mercado lá de peixes, frutos do mar e também animais selvagens. Mas dizer que o coronavírus veio da sopa de morcegos, isso não faz sentido. Segundo, quem pega o coronavírus morre. Isso é um mito. Nós não podemos dizer que a presença do coronavírus é igual a sentença de morte.
Não. Nós sabemos que o coronavírus é uma infecção viral que tem hoje uma taxa de mortalidade de aproximadamente de 2%. E ainda sabemos que cerca de 20% das pessoas com coronavírus evoluem para quadros mais graves, principalmente os idosos e com doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. Terceiro, se eu usar a máscara, eu fico protegido do coronavírus? O que a gente sabe é que o uso da máscara traz uma sensação de segurança. Mas, na verdade, na grande maioria das vezes, as pessoas não utilizam as máscaras de uma forma adequada e correta. Existem basicamente dois tipos de máscara: a máscara simples ou máscara cirúrgica, que é utilizada pela população em geral, e uma outra máscara específica do ambiente hospitalar, nós chamamos de N95. É uma máscara que consegue filtrar partículas de ar com até 95% de eficácia. Então, esses são dois tipos de máscaras. Assim, a máscara está realmente indicada para aqueles infectados pelo coronavírus e não para a população em geral, população saudável. Ou seja, é bom senso, não está indicado o uso indiscriminado de máscara para a população em geral. Primeiro, como eu já disse, que a máscara não irá proteger, não irá barrar a passagem do vírus. E o mais importante, os estudos mostram que o mais importante, a melhor forma de prevenir contra o coronavírus é lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Quarto, você pode ficar doente através de um pacote ou encomenda da China, isso também não faz sentido. Então, se você calcular o tempo de deslocamento de um produto da China para o Brasil, por exemplo, não faz sentido, não existe um vírus que será viável nesse período. Então, não tem risco de adquirir o coronavírus com um pacote ou encomenda vindo da China. Quinto, o coronavírus afeta apenas pessoas idosas? Nós sabemos que o coronavírus afeta toda a população, desde crianças, jovens, adultos, inclusive os idosos. O que nós sabemos é que nessa faixa etária dos idosos existe uma probabilidade maior da doença evoluir para os quadros graves. Essa é a preocupação nessa faixa etária dos idosos. Sexto, este coronavírus é o vírus mais perigoso que existe no mundo? Isso também não é verdade. Nós sabemos que existem diversos tipos de vírus em todo o mundo e se compararmos, por exemplo, a um outro tipo de vírus, o vírus Ebola, esse vírus é muito mais grave e com maior taxa de mortalidade. Então, se comparado ao coronavírus. Então, o coronavírus não é o vírus mais perigoso do mundo. Sétimo, o tratamento do coronavírus é o mesmo da gripe suína, aquela que nós tivemos há um tempo atrás? Não, isso é um mito. Nós sabemos que o coronavírus é um vírus e geralmente o tratamento é feito com antivirais, mas até o momento não existe um medicamento antiviral específico contra o coronavírus e também não existe vacina até o momento. Hoje o que são utilizados são medicamentos sintomáticos para controlar febre, o mal-estar, oxigênio, são sintomáticos e não um medicamento específico contra o coronavírus. E se você quiser saber mais informações sobre o coronavírus, acompanhe aqui mais informações e outros vídeos dessa série Coronavírus. Um grande abraço e até a próxima. Tosse é um sintoma comum a várias doenças, mas quando há presença de secreção por mais de 4 semanas, é preciso ficar atento quanto à tuberculose. Por isso, conheça agora quais são os principais sinais que podem denunciar o problema no seu organismo. No dia a dia, sempre vemos pessoas tossindo. A causa pode ser uma gripe ou até o cigarro. Mas o que a maioria das pessoas nem imagina é que um dos fatores pode ser a tuberculose. A tosse, além de ser o sintoma, é também uma forma de transmissão. A principal forma de transmitir a tuberculose é através da tosse. Então, mesmo a pessoa falando ou tossindo próximo da pessoa, e é um contato que precisa ter uma certa proximidade.
Então, eu diria assim, a pessoa que tem maior risco de adquirir tuberculose é a pessoa que dorme com um tuberculoso. A tosse do doente durante toda a noite aumenta a quantidade de bactérias dentro do cômodo. Por isso, quem está dormindo ao lado tem grandes chances de contrair o problema. Mas muitas vezes quem tem a doença não tem conhecimento dela. Os sintomas da tuberculose podem se parecer muito com os de uma pneumonia. As duas dão febre, as duas dão tosse, as duas dão expectoração. Só que uma grande diferenciação entre as duas é o tempo. Então, a pneumonia, a pessoa chega com uma história muito aguda, 2, 3 dias de doença. A tuberculose, ela normalmente chega com muito mais tempo de doença sem o diagnóstico. Além da tosse, outros sintomas são muito relevantes para levantar suspeita da doença. Alguns deles são febre, em geral durante a tarde, suores noturnos e perda de peso. Quadros mais graves podem apresentar dificuldade para respirar, acúmulo de pus e eliminação de sangue. Para evitar complicações, é preciso detectar a doença ainda no início. Para isso, existem exames laboratoriais que ajudam no diagnóstico. A coleta de escarro é analisada também, mas a radiografia é um método bastante utilizado. A tuberculose, em geral, ela comete mais os ápices pulmonares, a parte de cima do pulmão. Em geral, ela faz um processo inflamatório e frequentemente cavita, ou seja, provoca um buraco dentro dessas lesões. Se você está com tosse de 3 a 4 semanas, procure um pneumologista. Não ignore sintomas achando que eles irão passar. A tuberculose tem cura, mas para isso é preciso seguir as orientações do seu médico. Para saber mais, acesse minhavida.com.br. A gente vai receber o pneumologista Dr. Mauro Gomes. Bem-vindo. Como vai? Prazer. Tudo bem? Boa tarde, prazer é meu. Para falar aí de um assunto interessante, eu acho que você estava ouvindo a hora que eu comentei, relatei Sim. aí o caso do meu marido. E até para a gente iniciar o nosso papo, eu recebi um material que contava que hoje a pneumonia é a doença que mais interna pessoas. É o motivo maior aí das internações. E quando a gente vai visitar alguém no hospital, a gente nota que as UTIs estão cheias, que os hospitais estão cheios. Isso é verdade? Isso é verdade. É um assunto, às vezes, pouco comentado na mídia. Foi muito boa essa pauta sua, porque a pneumonia no Brasil é a principal causa de internações. Aproximadamente 700 mil casos por ano no SUS. 700 mil no SUS? No SUS. Só no Imagino SUS. Isso nível maior, Hospitais privados e tudo mais. O número é muito grande. É a 4ª causa de morte no Brasil. Agora, te pergunto, por que hoje a gente tem que manter aí sempre, é uma pauta de alerta, mas que a gente também não pode deixar as pessoas apavoradas, porque a impressão que dá é que se tiver uma pneumonia, vai para a UTI, vai ter um caso sério, vai se agravar, e na verdade a gente sabe que tudo tem o seu alerta, mas tem que tomar alguns cuidados. Hoje, o que a gente pode colocar aí como as principais causas? O que a gente tem que estar mais atento para que esse quadro não se torne uma pneumonia? Porque quando acomete o corpo, ele já acomete como pneumonia? Essa é a minha dúvida. Pneumonia é uma infecção. Tá. Então tem um vírus ou uma bactéria que vai para dentro do pulmão e leva uma infecção. Pode ser vírus também. Pode ser vírus também. Então, as principais portas de entrada para essas bactérias virem para dentro do pulmão é a boca e o nariz. Tá. Portanto, gripes, principalmente nessa época do ano de outono e inverno, onde elas são mais comuns, são a principal porta de entrada para essas bactérias entrarem no pulmão. Então, prevenção da gripe, prevenção de estar em lugares fechados, pouco ventilados, lavagem constante das mãos, boa alimentação, são todos fatores importantes para a prevenção de pneumonia. Os sintomas de uma gripe, de um resfriado ou do coronavírus são parecidos, mas existem algumas particularidades para a gente perceber a diferença. Esse médico imunologista diz que a principal é a agressividade do vírus. Se a gente tiver com a imunidade baixa, alguma coisa nesse caso, aí esse vírus pode ser um pouco mais forte. Tanto um resfriado como uma gripe, que é uma influenza, ou o coronavírus pode causar um estrago. Para ficar mais claro, o resfriado costuma ser mais leve, apresenta espirros e coriza, não tem tosse e também não dá febre. Já uma gripe costuma trazer dores no corpo, tosse, febre e, em último caso, falta de ar. O coronavírus apresenta sintomas muito semelhantes ao da gripe, por exemplo, tosse seca, febre alta e dor de cabeça.
Mas também tem outros que são diferentes. Por exemplo, um paciente com gripe costuma ter dores no corpo e cansaço, o que não é comum para quem está com coronavírus. E no caso do coronavírus, um sintoma frequente é a falta de ar, o que não é comum para quem está apenas com uma gripe. Quando que a gente vai procurar um hospital? Se a gente tiver febre alta, tosse, né? Normalmente uma tosse seca e falta de ar. Aí sim a gente deve procurar o hospital. Nos sintomas mais leves e tal, pode ser um resfriado, uma gripe ou até um coronavírus leve, a gente deve se manter em casa. E fica a orientação do especialista para a atenção com a nossa imunidade. Primeiro, diminuir o pânico, né? Porque a alteração psicológica altera bem a nossa imunidade. Dormir bem na medida do possível, se alimentar bem, tomar muito líquido, né? Não existe soro para imunidade, não existe altas doses de vitamina D que melhora a imunidade, não existe vitaminas que melhoram a imunidade. As vitaminas vão melhorar a imunidade desde que a gente tenha uma deficiência de vitamina. Tá? Então essas coisas que estão saindo por aí, um monte de fake news aí, que esse soro, essa vitamina, isso não funciona. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Política Play. E o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, acusou a mídia de estar manipulando o número do Covid. Ele fez duras críticas à forma com que a imprensa tem divulgado os casos do vírus chinês no Brasil e no mundo. Através do Twitter, o deputado federal afirmou que alguns noticiários da grande mídia fazem comparações confusas para manter a população apavorada. Ele disse também que não há provas de que o lockdown reduz a velocidade de contágio. Terra explicou que o número de novos casos detectados no Brasil depende em grande parte do número de testes que são oferecidos pelo governo. Confira. Estou muito preocupado da forma como está sendo tratada a questão da epidemia em alguns meios de comunicação e por algumas lideranças políticas no Brasil. Eu falo para vocês como quem já viveu essa questão de epidemias. Eu fui secretário 8 anos do Rio Grande do Sul, enfrentei 3 grandes epidemias no estado, ajudei, trabalhei em parceria com outros secretários estaduais de saúde, quando era presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, como a epidemia do Rio de Janeiro, de 2007. Como presidente da Frente Parlamentar da Saúde, acompanhei a epidemia do Zika vírus no Nordeste. Estive no fronte, enfrentei, tomei as decisões que conduziram o processo de enfrentamento a epidemias. E o que eu vou dizer para vocês tem a ver com essa experiência e com a experiência de todos os lugares do mundo onde se tem que enfrentar alguma forma de epidemia. Eu vejo a imprensa muito preocupada e alguns líderes políticos tendo uma coincidência muito grande da maneira como alguns meios de comunicação estão trabalhando isso, assustando a população. Estão assustando a população. Assustar é muito mais fácil do que bem informar. A população não tem informações adequadas sobre como é essa epidemia, como ela começa, como ela aumenta, como ela termina, não tem ideia de prazo, só tem um medo que a grande imprensa, boa parte da grande imprensa e alguns líderes políticos colocam para a população. Eles não dão uma esperança, eles não dão uma perspectiva, eles não dizem como é que vai ser, talvez até nem saibam mesmo, né? Mas deveriam saber que todas as epidemias têm um começo, meio e fim. Se pode prever o que vai acontecer numa epidemia, é só ter a informação adequada. E a população tem o direito de ter essa informação adequada. Não só de ser assustada, de ser apavorada, né, por determinados meios de comunicação e por determinados líderes políticos. Vejam só esse discurso do prefeito de São Paulo. Vejam se tem cabimento uma coisa dessa. Já estamos ampliando a capacidade do serviço funerário e dos cemitérios municipais de sepultarem 240 corpos, pulando para 400 diariamente. A Prefeitura já contratou 220 coveiros para poder dar conta desta nova demanda, aumentou em 32 carros, já compramos 38 mil novas urnas funerárias, já adquirimos 15 mil sacos reforçados para o deslocamento de corpos na cidade de São Paulo, estamos abrindo 13 mil novas valas e, se necessários, vamos ter capacidade para poder trabalhar 24 horas por dia aqui na cidade de São Paulo. Nós vemos esse tipo de postura sem explicar nada para a população, só assustando. Isso não serve para nada para a população, a não ser para assustar. Isso é um relatório que a Prefeitura pode fazer internamente,
se acontecesse tudo que ele está prevendo. Não vai acontecer. Qual é o resultado disso? Qual é o objetivo de dizer isso para a população? A não ser assustar, justificar as medidas arbitrárias, autoritárias que estão sendo tomadas em relação a essa epidemia. E aqui eu vou tratar com vocês da boa informação, da informação exata, de 10 coisas que os líderes não estão falando e que nós podemos falar para vocês, baseado em evidências científicas. A primeira coisa que é importante todo mundo saber, e que uma parcela da grande imprensa não fala, nem determinados líderes políticos falam, é que essa epidemia ela tem previsão de começo, meio e fim. Ela segue uma curva de contágio. Essas epidemias todas, elas começam com um vírus que ninguém tem defesa para ele, ninguém tem anticorpos para esse vírus, e ele vai contaminando uma grande quantidade de pessoas antes mesmo de se saber que existe epidemia. Vai contaminando até esse número de pessoas chegar num limite. A partir daquele ponto, isso dá para desenhar um gráfico numa curva de aumento de novos casos por dia, cada vez mais, até chegar num determinado ponto em que não há aumento mais de novos casos. E começa a diminuir o número de novos casos e a epidemia termina. Uma grande parte da população vai ser contaminada e vai não sentir nada. São os portadores assintomáticos, eles são muito mais numerosos, eles são mais de 90% dos portadores do vírus, que transmitem o vírus, que criam anticorpos para o vírus e que a gente não fica sabendo onde eles estão. A gente só vê aqueles que têm tosse, que têm febre, que têm sintomas. Quando chega a 70% ou 80% da população, é que a epidemia termina. Existem modelos matemáticos que preveem isso. E dentro desses modelos matemáticos está o desenvolvido pela Universidade de Singapura, que mostra como a curva acontece em todos os países onde está ocorrendo a epidemia, como ela chega no pico e como ela vai terminar, inclusive dando prazos, dando datas para isso acontecer. Pode ter uma diferença de alguns dias, para mais ou para menos, mas isso segue um trajeto, isso é baseado em todas as epidemias. Vocês podem ver que a curva que faz de subida e descida do número de casos da gripe espanhola, a epidemia do H1N1, a curva de Wuhan, que foi a primeira do coronavírus lá na China, foi a primeira epidemia que teve, que já terminou, já dá para saber direitinho como é que ela evolui, como é que ela começa, como é que ela termina. No final de maio, início de junho, no máximo, essa epidemia está terminando. E depois vai começar a diminuir o número de novos casos. A gente vai ter dificuldade de perceber isso pelas notificações de novos casos. Por quê? Porque tem poucos testes no Brasil, está se testando pouca gente. Então o que está acontecendo? Os testes dão uma ideia a menos do número de casos real. Provavelmente nós temos o dobro dos casos que estão sendo notificados. Quando se começar a testar mais, é claro que vai subir a curva dos casos notificados. Vai ter mais gente sendo testada e vão aparecer mais casos. Isso não quer dizer que aumentou o número de casos. Simplesmente eram casos que não estavam sendo descobertos. Para acompanhar essa curva, para ser exato no acompanhamento dessa curva, o mais próximo possível da exatidão, nós temos que ver o número de pessoas que internam nos hospitais. A curva do número de pessoas que se internam nos hospitais. Essa curva é que vai nos dizer se a epidemia está crescendo ou se ela já está começando a diminuir o número de casos novos. E essa curva está nos indicando que provavelmente nós já estamos no pico, estamos começando a descer. Essa curva vai até o final de maio, no máximo início de junho, para terminar. Então isso é uma boa notícia, isso a população devia estar sabendo, isso devia estar sendo falado para a população. E não propor uma quarentena que não tem prazo, que não termina nunca. A proposta inicial dessa quarentena, não sei se vocês sabem, foi feita pelo Imperial College, lá de Londres, que influenciou todos os governantes do mundo ocidental, não influenciou da Ásia, a Ásia não seguiu essa projeção matemática do Imperial College, mas ele disse que ia morrer milhões de pessoas, essa é a pior epidemia da história humana. E que isso seria uma tragédia muito grande se não fechasse tudo, se todo mundo não se fechasse em quarentena, por 5 meses no mínimo e 18 meses no máximo. 18 meses era o tempo para descobrir uma nova vacina. Primeiro, não está acontecendo essa tragédia no nível que eles estavam falando, e depois que não tem como manter uma população 18 meses fechada dentro de casa. As pessoas vão morrer de fome, não vão morrer de epidemia. O que está atrás da quarentena, da ideia da quarentena, é que é possível diminuir o número de casos por dia da epidemia e fazer com que o número de casos por dia, até chegar na maioria da população com anticorpos para o vírus, seja estendido no tempo. Isso significa estender a epidemia por tempo indefinido. Ninguém sabe te dizer quanto tempo vai durar isso.
Graças a Deus isso é só uma construção teórica, na prática não acontece. A Itália se fechou todo mundo em quarentena no dia 9 de março, com a polícia, o exército na rua, para as pessoas não saírem na rua, que, para surpresa de todo mundo, cada dia que passava aumentava o número de casos novos, com todo mundo fechado dentro de casa. Até que chegou no dia 21 de março e teve 3 vezes mais casos novos naquele dia do que no dia em que encerraram a população em casa. Por que isso? Se está todo mundo fechado dentro de casa. O vírus circula muito tempo antes e circula com as pessoas assintomáticas, as pessoas que nada sentem. E essas pessoas podem estar na tua casa, meu amigo. Quando tu te fecha em casa na quarentena, pode ser o filho, o pai, o avô, um parente próximo, que está ali fechado dentro de casa com vocês e que, sem o ar circular, fechado dentro de casa, tem muito mais facilidade para contaminar. Esse estudo, que prova isso, inclusive, foi feito pela Universidade de Hong Kong, na China, e mostra, com detalhes, uma conclusão terrível, que é muito mais fácil, a partir desse sistema de quarentena, as pessoas se contaminarem dentro de casa do que fora de casa. O ar livre, inclusive, tem mais dificuldade, o vírus tem mais dificuldade de permanecer próximo das pessoas nas gotículas de saliva. O ar livre espalha o vírus, leva para longe, o vento leva para longe. É mais fácil se contaminar dentro de casa do que fora de casa. A China já mostrou como funciona. A Coreia já mostrou como funciona a epidemia, como é que ela sobe, desce e termina. Fica com pouquinhos casos e praticamente termina. Por que nós não olhamos para elas? Por que os dirigentes políticos e a imprensa não mostram isso? Eles não estão mostrando. Parece uma coisa feita propositalmente para assustar vocês. O Instituto Adolfo Lutz, que é uma instituição de excelência na área de pesquisa, que deveria estar produzindo mais reagentes do que está produzindo, inclusive, ela bota um cartaz no início da epidemia dizendo que iam ter 250 mil mortos em São Paulo. Eles pegam essa projeção do Imperial College lá de Londres e botam para São Paulo. E ninguém explica, ninguém discute isso. Não tem contraditório. O vírus vai desaparecendo. Isso leva 13 semanas. Em média, 13 semanas. Todas as curvas de epidemia são assim. Às vezes demora até menos. Outras podem demorar um pouquinho mais. Mas é esse o prazo. Em vários estados o vírus circulou menos. Portanto, tem um número muito pequeno de pessoas. O governador do Mato Grosso criou vagas em hospitais, quase 500 vagas, 150 vagas de UTI. Tem 4 pessoas internadas. Então nós temos que prestar atenção nisso, entender esse mecanismo, como é que a epidemia se expande. No momento que estiver diminuindo em São Paulo, diminuindo no Rio, diminuindo no Nordeste, diminuindo em Manaus, vai começar a cair o número de casos e a epidemia vai indo para o fim, ela termina. Não existe possibilidade de alongar a curva sair do pico que ela normalmente segue, todas as epidemias virais seguem, e ser alongada para empurrar para diante o pico da epidemia para poder dar tempo de tratar todo mundo. Isso não existe. Vejam só a curva dos países da Europa, dos Estados Unidos. Olhem um por um. A Itália, a França, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos. Vejam se achatou alguma curva na subida do número de novos casos. Não tem nenhuma curva achatada. Vejam o Brasil. Vejam se isso é uma imagem de uma curva achatada. Vejam essa imagem da Universidade de Singapura, que fizeram a previsão da curva no Brasil. Eles estão com os dados, em azul estão os dados reais da curva. E em vermelho tem a projeção, como é que vai ser o curso da epidemia. Vejam a do Ministério da Saúde, as colunas semanais, as semanas epidemiológicas que a gente chama, mostrando a altura da curva. Veja se isso é achatamento de curva. Não é. Não achatou curva nenhuma. O vírus não sabe ler nem respeita decreto de governador. O vírus faz o seu curso natural, ele está em casa, fora de casa, ele está em toda parte já. As pessoas teriam que ter testes disponíveis para saber se eles são portadores assintomáticos, que não sentem nada do vírus ou não. Porque eles não sentindo nada, o risco deles contaminarem o vovô, a vovó, as pessoas próximas que têm alguma fragilidade é muito maior. Os grupos de risco, sim, fazer quarentena. Mas as demais pessoas, tomando todas as medidas de proteção individual, máscara, lavar a mão, elas podem trabalhar, elas podem levar uma vida
relativamente normal. Não parar inclusive o seu ganha-pão, que a quarentena, minha gente, ela é muito interessante para quem tem dinheiro no banco, quem tem a geladeira cheia. Os pobres sofrem muito com a quarentena. O presidente Bolsonaro está dando R$600 por 3 meses, mas depois vai tirar da onde esse dinheiro, se não voltar a economia a funcionar? Nós estamos numa situação em que tem muita desinformação das pessoas. A vida tem que continuar. Por que o nosso modelo não é a Coreia? Por que o nosso modelo não é a Singapura? Por que o nosso modelo não é a Taiwan? Não é a própria China, em termos de trabalho, de continuar a vida? Eles têm o controle dos testes, eles têm protocolos rígidos para funcionar uma loja, para funcionar um restaurante. Por que os líderes políticos não falam disso? As previsões catastróficas não aconteceram. O virologista, aquele que fez essa previsão, que foi até no Roda Viva falar sobre isso, já reduziu para 400 mil, depois reduziu agora para 40 mil. Eu até falei alguns números para mostrar que esses números eram absurdos, né? Precisar isso é muito difícil no início de uma epidemia. Tem muitas variáveis. A minha margem de erro vai ser muito menor que a deles. Podem ter certeza disso. Eu quero dizer para vocês que é muito importante informar bem as pessoas e não assustar as pessoas. O que vocês estão vendo até agora é assustar as pessoas, não é bem informar. Ó pessoal, esse aqui é o exame aqui da nossa mãe, que faleceu de arritmia e problema no coração. Só que ela se encontra lá no no pronto-socorro do UPA, aqui no Jardim Paulista, Guarulhos. E o pessoal aqui do cemitério Vila Rio falou que nós temos que renovar esse documento. Mas está, ó, carimbado, assinado e prescrito que ela faleceu. Tá aqui, ó, causa da morte, ó. Causa da morte é arritmia e insuficiência cardíaca. Só que se não mudar esse documento para Covid-19, eles não vão enterrar a nossa mãe aqui no cemitério Vila Rio, Guarulhos. Olha como estão as coisas no nosso Brasil. Esse é o governo. Ia ser um velório de 2 horas, agora vai ser um velório de 10 minutos. Ou até menos. Esse é o nosso Brasil. Bom, a própria Espanha, né, que adotou uma quarentena radicalíssima e já começa a planejar a retomada da normalidade, e há um vídeo que circula por aí mostrando o fechamento do hospital de campanha, que chegou a abrigar 1.500 pacientes lá na Espanha, enquanto no Brasil ainda não foram inaugurados os hospitais do Rio de Janeiro, os hospitais de campanha do Rio de Janeiro. O dinheiro já chegou aos beneficiários e ainda eles não estão prontos. É uma fortuna ali. Isso é mais um sinal, mais um exemplo de como o Brasil está agindo com muita incompetência no combate à pandemia. E aí é o seguinte, nós temos de conversar com governadores e prefeitos, porque culpar o governo federal também por isso é exagero, tá? Vamos combinar, o Supremo só permite que o governo dê dinheiro, o governo federal, e o governo federal tem dado todo o dinheiro solicitado pelos estados. Então vamos lá para a estratégia. Como é que você vai entender? Vou retomar a questão de São Paulo, e eu gostaria de saber, enquanto eu falo, se vocês puderem descobrir aí, me ajuda muito. Eu creio que o epicentro não seja o estado de São Paulo, tem 45 milhões quase de habitantes. O epicentro é a capital paulista. Sim, sem dúvida nenhuma. É isso aí, é o maior número de mortes. Claro, sem dúvida nenhuma. O estado não. O estado não. Você tem centenas de cidades, esse é um único caso, inteiramente à margem da rota do coronavírus. Agora você tem na capital de São Paulo, o que deveria estar acontecendo? Testes em massa. Testes, um teste atrás do outro. Nós não estamos fazendo os testes. E sem a realização de testes, você não tem um quadro nítido. Os testes permitem que você saiba quais são os focos que você deve atacar com prioridade, como é que você interrompe a cadeia de transmissão
do vírus, quais são os focos mais perigosos, etc, etc. Aí, depois de 37 dias de quarentena, completados hoje, de isolamento social em São Paulo, vem o prefeito Bruno Covas e diz, olha, não deu resultado, não está dando resultado, então vamos prosseguir com a quarentena. Se não deu resultado em 37 dias, por que dará nos próximos 15? Ele diz, não, a adesão precisa ser maior. Olha aqui, vamos tratar, vamos olhar as coisas como as coisas são e contar o caso como o caso é. O negócio é o seguinte, a metade que não aderiu à quarentena não tem condições de aderir por falta de dinheiro e espaço físico. Como é que você vai querer que uma família cujo chefe é desempregado, ele fique em casa, em vez de buscar alguma forma de sobrevivência na rua, como fica um brasileiro da classe média alta, por exemplo, que pode abastecer tudo e recebe o dinheiro regularmente, um funcionário público, por exemplo, que ganhe bem, esse vive um super feriadão. Não acho que fica feliz, não é bom você passar o tempo todo num lugar só, mas ele pode fazer o que os pobres não farão, nunca, não por falta de juízo, mas pela impossibilidade concreta. Então vai se prolongar o feriadão, a quarentena? Tá, e aí? E aí? Vai acontecer o quê? 50% não vão aderir. E vai continuar o mesmo problema. Deveria o prefeito Bruno Covas, em vez de investir em urnas funerárias, comprou 38 mil, e é bom registrar que o número de mortes continua o mesmo, a média de mortes por dia continua a mesma de 2019. Aumentou muito o número de mortes por coronavírus, mas a média é a mesma. Então vai sobrar urna funerária. E faltam respiradores, faltam hospitais, leitos de UTI e faltam testes. Todos os países que saíram mais cedo da pandemia, todos os países realizaram testes maciçamente, caso da Alemanha. Então a curva em todos esses países está assim. No Brasil, eles veem, fique em casa. E quem é sem teto? Como é que faz? Vai ficar em qual casa? Aí você vai recolher, botar num abrigo e garantir que fique a 1 metro do outro, 2 metros. Isso é uma piada, gente. Tá? O Brasil é um país de terceiro mundo, infelizmente. A pobreza só acabou na discurseira do Lula. Os miseráveis só sumiram na cabeça baldia da Dilma. Então esses pobres, eu pergunto em nome deles, onde é que eles devem fazer a quarentena? Alguém tem aí um endereço para fornecer? Então é brincadeira, uma brincadeira de mau gosto. A estratégia não está funcionando. E agora faz o seguinte, vai ver onde funcionou, o que foi feito de diferente. Mato Grosso do Sul e o próprio Rio Grande do Sul são casos exemplares. Por que a pandemia castigou o Pará e não castigou pesadamente o Tocantins, que era parte do mesmo estado? Então o que aconteceu? Tá? Porque há municípios em áreas que a capital tem um número muito grande de infectados no estado. Há municípios que não tem caso nenhum e ficam submetidos à quarentena e vem um prefeito maluco qualquer e manda fechar a entrada da cidade. Então é preciso repensar isso aí, porque os governadores, ao reivindicar o direito de traçar a estratégia de combate, eles estavam unidos contra o governo federal. E depois, eu não sei de nenhuma reunião de governadores para discutir as marcas específicas de cada região e traçar uma estratégia com o mínimo de coerência. Tá? Porque, repito, ser seguida por 80% da população
a quarentena vai adiar o colapso dos hospitais. Mas isso já vivemos, 37 dias não são suficientes. Em 37 dias o Japão constrói uma ferrovia em situações de emergência. Aqui não conseguimos construir 10 hospitais no Rio de Janeiro. É isso aí, pessoal. Muitos mitos, muitas mentiras, muitos interesses em torno dessa doença do coronavírus. É bom a gente ficar atento e saber que existe sim falcatrua que vai ser descoberto mais cedo ou mais tarde. A doença é uma doença que não é tão letal, não adianta o pessoal ficar promovendo, divulgando essa doença como se fosse a doença mais perigosa e mais poderosa e mais mortal do mundo, que não é. Entendeu? Existem interesses sim políticos, pessoas inescrupulosas, corruptas, bandidas, que querem retornar, a roubar o Brasil, a destruir a nossa nação. E se a gente permitir e aceitar esse medo, né, o medo que vai consumir a gente e vai impedir a gente de lutar. Não deixe de ir para as ruas, gente. Quando tiver uma passeata, vai para as ruas, mostre sua indignação, entendeu? Já foi provado, já no início do vídeo, que a máscara é o símbolo do medo. Ela não resolve nada, ela só resolve se for uma máscara adequada, uma máscara de médico profissional, ou então para aquele paciente que está com o problema, que está com sintomas. Se você não tem os sintomas, a máscara é inútil. Eu já falei isso por várias vezes, todos os médicos falam isso, entendeu? Eles querem que todo mundo coloque a máscara para você olhar para as pessoas de modo geral e ver que todo mundo está com máscara e ter aquela sensação de terror, de medo, de doença, entenderam? Então é a hora de a gente lutar contra toda essa desgraceira aí que eles estão colocando, esse terrorismo midiático. Não assistam a Rede Globo, entendeu? Façam um favor para a mente de vocês, para a vida de vocês. Mude esse canal maldito e faça outras coisas que não seja. O que você tem que fazer não é nem ler livro, nem fazer origami e nem fazer karaokê, é lutar contra esses comunistas malditos, que é a pior doença do que qualquer 1 trilhão de coronavírus, gente. 1 trilhão de coronavírus. Vamos à luta e viva o Brasil!